Na nossa reunião de hoje, o tema que a gente vai abordar é sobre igreja nas casas. A gente precisa entender como é que isso funciona, quando começou, qual o propósito, como a gente vai atuar no crescimento da igreja, onde a gente tiver em muitos lares, né, pessoas se reunindo, buscando a Deus, aprendendo a proposta do Evangelho. Primeiro eu quero explicar para vocês como é que a igreja se reunia no primeiro século. Assim que ela, depois da ascensão de Jesus, quando a igreja explodiu, né, cresceu, como é que foi todo o processo, como eram feitas as reuniões, aonde eles se reuniam, o que era realizado, né, em cada encontro, cada reunião. Eu vou abordar isso primeiro para vocês entenderem a questão do conteúdo histórico. Depois a gente vai trazer para a nossa realidade de hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que após a ascensão de Jesus, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E aí o que acontece? Juntando os discípulos e mais alguns seguidores, a igreja tinha aproximadamente 120 pessoas. E aí eles estavam ali orando, buscando a Deus, da ascensão de Jesus até o dia do Pentecostes. Passaram aproximadamente 10 dias. De repente, numa festividade, onde todos os judeus vinham de todos os cantos do mundo para participar desse evento, que era chamado de Pentecostes, que era a festa da colheita, houve um derramamento do Espírito Santo. E aí aquelas pessoas que estavam ali orando, elas foram cheias do Espírito de Deus, houve manifestações sobrenaturais. E ali começa uma nova fase da igreja, onde começam as primeiras conversões com a pregação de Pedro, no caso, conversões depois da ascensão de Jesus. Com a mensagem de Pedro, houve uma conversão em massa, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram, entregaram a vida para Cristo. Naquele mesmo dia elas foram batizadas. E aí começou a necessidade, onde nós vamos reunir tanta gente? O local mais adequado para isso era exatamente no Pórtico de Salomão, quando a Escritura faz alusão ao templo. Estavam todos os dias no templo. Na realidade, essa referência ele não está dizendo dentro do templo, ele está dizendo no espaço do pórtico, que foi construído exatamente para que tivesse ali condições de ter uma cobertura, onde os líderes religiosos se ensinavam seus discípulos. Quando eles iam para oferecer suas ofertas, se tivesse algum temporal, eles estavam cobertos. E aquele espaço dava para juntar aproximadamente umas 5, 6 mil pessoas. Então era um espaço lateral ao templo. Então quando houve aquela conversão em massa, o local mais adequado era ali tendo em vista que era um espaço gigantesco. Então as pessoas, a igreja, ela não se reunia propriamente no templo de Salomão, se reunia no pátio do templo, no caso chamado pórtico, que é um pátio lateral. O que aconteceu? As pessoas que elas iam para buscar Deus, elas passavam por esse espaço e elas observavam ali que a igreja ela tinha alguns parâmetros que contribuíam muito para que muitos se convertessem, para que muitas pessoas viessem para Cristo. Aquela reunião era bem diferente do que a gente vê hoje quando se fala nos cultos, nas celebrações, porque 3.000 pessoas se reuniam, mas ali eles tinham um momento de relacionamento, que diz lá as escrituras, que eles estavam em comunhão, eles tinham um momento ali de socorro, onde lá que ninguém dizia que nada era seu, então estava um ali para ajudar o outro. Era naquele ambiente que eles viam ali os necessitados. Então diz as escrituras que a igreja que tinham, né, colocavam aos pés dos apóstolos suas contribuições, e a finalidade dessas contribuições era exatamente não ter necessitados na igreja. Então vocês imaginam, tinham 3.000 pessoas, todo mundo que é o templo ali, no caso os judeus, para oferecer suas ofertas, vinham aquele povo gigantesco, e as pessoas ali em comunhão, relacionamento, um ajuda o outro, daquele grupo enorme, ninguém passava necessidade. Por quê? Porque o objetivo das contribuições era exatamente suprir as necessidades de quem não tinha nada. Os que tinham faziam voluntariamente, de bom grado, de coração, e isso contribuía para que as pessoas de fora quisessem conhecer aquela proposta. Está escrito assim: e a igreja caía na graça do povo, e o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Então, assim, as pessoas olhavam e diziam assim: o que é isso? Eles se ajudam, cuidam do outro, os ensinamentos, eles eram baseados no que Jesus havia dito, de lá que havia uma perseverança na doutrina dos apóstolos, então, do que eles pautavam com frequência. Tudo que Jesus disse, sobre mansidão, sobre humildade, sobre o amor, sobre perdão, isso era um assunto que era abordado diariamente naqueles encontros, naquelas reuniões ali que a igreja tinha. Só o que aconteceu? Logo depois dessa conversão, surgiu uma grande perseguição. Essa perseguição ela foi liderada por um homem chamado Saulo, que posteriormente ele se converte e passa a ser chamado de Paulo, então onde a gente conhece o apóstolo, que escreveu as cartas, levou a igreja para fora daquela localidade ali, no caso da Judéia, levou para o continente de toda a Ásia, levou também para a Europa. Então, Paulo começou perseguindo, se converteu e se tornou um discípulo, e depois um líder, um apóstolo, onde o evangelho, por meio dele, expandiu para muitas pessoas. Porém, nesse período da perseguição, aqueles encontros ali se tornaram inviáveis,
tendo em vista que qual era o objetivo agora? Prender todos os líderes que estavam falando de Cristo, dos seus ensinamentos, dessa nova doutrina. E lá em Atos, capítulo 8, diz que a igreja ela foi dispersa. E com essa dispersão, foram por todos os cantos pregando o evangelho. E aí, o único lugar que eles tinham para se reunir era nos lares, eram nas casas. Capítulo 9 diz que Saulo, antes da conversão, ele entrava nas casas e arrastava os cristãos e levava esses cristãos presos. Então, assim, o padrão da reunião da igreja deixou de ser aquele grande ajuntamento, passou a ser nos lares. E isso foi muito importante para que a igreja ela conseguisse se multiplicar com qualidade, conseguiu realmente viver, por ser nos lares, o propósito de Deus, que eu vou explicar mais à frente sobre isso. E assim, mesmo com toda a perseguição da igreja, a trabalho, né, a proclamação do reino, a multiplicação, o crescimento, foi algo de, assim, de tanto sucesso, que algumas cidades, nós tínhamos lá naquela época, mais de 60% da população se convertendo, se tornando discípulos de Cristo. Tanto que se tomou proporções tão enormes, de tanta gente se convertendo, que o Império Romano, em 313, aproximadamente, por causa do imperador, ele intitula agora que a religião oficial do Estado seria o cristianismo. Isso é, haviam se tomado proporções entre continentes, né? A Ásia, a Europa, por todos os cantos, Jesus era anunciado, as pessoas elas serviam a Deus, se convertiam, serviam o Senhor.